E depois. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Eu tô de camisa nova. Você foi do aniversário. Pois é. Essa camisa eu quero falar dela. Não dessa. Mas tem uma camisa para falar. Nessa noite, eu falo de perdão, alicerce para qualquer relacionamento. Jó, capítulo 42. Tem uma família aqui que nos constrange. E gostaríamos de usá-la como modelo nesta noite. Jó capítulo 42, versículo 7 em diante, finalzinho de uma história de família. Qualquer história aqui, qualquer história que fosse contada aqui, não vai ser como essa, mas tem as suas tragédias, tem as suas histórias, tem as suas dores, os seus amores. Toda família tem, e graças a Deus pela família de Jó, e muita coisa que nos ensina, e principalmente sobre o perdão, uma família alicerçada sobre o perdão também. Depois que o Senhor, Jó capítulo 42, verso 7, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com ele apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Repete comigo isso. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, repete, irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram de todas as suas tribulações que o Senhor lhe tinha trazido, e cada um lhes deu uma peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu-lhe o nome de Gemima, a segunda de Queza e a terceira de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto aos seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Quem via Jó desfilando nos últimos tempos com a sua família, quem via aquela turma pelo shopping do Oriente, para lá e para cá, falava: esse povo nunca viu sofrimento. Esse povo não sabe o que é padecer. Esse povo, mas não sabiam o que eles haviam passado, o que eles haviam vivido. E quando eu penso nessa família e pensando no mês da família, eu sei que perdão é alguma coisa que a gente precisa de aprender, e Jó, de alguma forma, nos ensina aqui. Jó, a família dele foi alicerçada no perdão, senão não teria uma história para contar. Senão teria só a tragédia, senão teria só os prejuízos, só as perdas. Mas tem princípio, meio e fim, porque aquela família estava alicerçada no perdão. E alicerçar, esse perdão que é alicerce, vem desse verbo alicerçar, que é fazer alicerce de, dar suporte a, fundar solidamente alguma coisa, dar fundamento, dar base a alguma coisa, basear, consolidar. E isso é o que o perdão faz numa família. Agora, é interessante, querido, que não se faz fundação sem furar o solo. Quem conhece um pouquinho de construção sabe que para fazer uma fundação, a primeira coisa que faz é furar o solo. E às vezes furar muito fundo. Dependendo do tamanho da construção, mais profundo é o que se faz para dentro, para baixo. Não se consolida, não se faz fundação sem furar o solo. E famílias se consolidam em tempo de crise. E quem está chegando aqui há pouco tempo,
A turma antiga, a gente olha para eles e fala assim, bando de folgado, ô povinho tranquilo, esse povo está com burro na sombra. Nós não sabemos os primeiros dias deles. De vez em quando alguém vem e nos conta, e aí o nosso queixo cai e fala, tem chance para mim, eu posso sobreviver. Mas quem está aí no pico da crise sabe que esse é o momento de consolidação da sua família, do seu povo. Se você ter o perdão como base para a sua família. Mas também a crise é o momento de desmontar tudo. Jesus fala de uma parábola fantástica no final do Sermão da Montanha, que uma casa foi construída sobre a rocha. E para construir a casa sobre a rocha, o que eles fizeram? Furaram a rocha. Feriram a rocha profundamente. Para que aquela casa, porque se ela fosse edificada sobre a rocha, sem ferir a rocha, sem alicerce, ela cairia do mesmo jeito. Foi edificada sobre a rocha e com alicerce. Vieram os ventos e veio a tempestade, veio as águas e cobriram aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha e ela tinha fundamento. Mas ao lado dela, ou quem sabe na frente dela, ali na beira da praia, um lugarzinho mais fácil, tinha uma família edificada sobre a areia. Não precisa de alicerce, porque se tiver que fazer, é tão fácil de fazer. O texto fala que vieram os ventos e sopraram sobre aquela casa, ela caiu. Porque não tinha alicerce. Ela estava edificada sobre a areia. A família que não tem o perdão como alicerce, ou quando o perdão é negado, ela vai ruir, ela vai ser destruída. Querido, e não se preocupe, não faltará vento, tempestade, não faltará águas que sobem. Isso é regra. Isso acontece em toda família, quer esteja edificada na rocha ou na areia, quer esteja mais na beirada ou mais longe do rio, as chuvas vêm sobre uma e sobre a outra. Não se faz fundação sem furar o solo. Acontecem coisas nas nossas vidas. Orei agora por um casal de missionários que estão no Peru, e tem uma semana que estamos orando, pedi oração no nosso grupo de oração essa semana. A menininha contraiu uma bactéria. E ela foi paralisando os rins, paralisou o fígado, e luta e faz uma transferência para a capital, e custou encontrar em Lima um lugar para aquela criança, e aí os médicos acompanhando, e o mundo inteiro orando, mas o Senhor levou aquela criança. Eu não sei como é que é o coração daquela mãe em relação àquele pai hoje. Não sei se você está dizendo assim, mas você não tomou iniciativa. Mas você não fez aquele plano de saúde. Mas você não olhou a criança. Eu não sei se o perdão não for hoje um alicerce daquela família, pode ruir. Orem por eles. Orem por eles. Eu sei que o nome dele é Tati, não lembro o nome dele, mas depois eu aviso para vocês. Queridos, perdão é base para qualquer relacionamento, principalmente dentro da família. E o perdão fala de remissão de culpa, remissão de uma dívida, uma desculpa, ou uma absolvição, um indulto, uma benevolência, uma indulgência. E eu encontrando exemplos para essas palavras, vou pensar no filho pródigo, aquele menino que gerou uma crise na família dele, que gerou um teste no perdão na casa dele. Aquele menino que desmontou metade do que o pai construiu, arrancou o alicerce, arrancou fundo a raiz e foi lá jogar fora, gastar nos prazeres do umbigo dele, gastar, o texto fala, com prostitutas e com tudo que é prazer que tinha na época. E eu gosto de falar que ele só voltou porque não tinha crack e nem AIDS naquela época, senão talvez ele não voltasse. E aquele menino teve a remissão dos seus pecados. O pai trouxe de volta, fez dele filho, deu para ele herança do que tinha na casa de novo e a vida dele seguiu. O que é a absolvição? Lembra de Esther? Esther tinha que entrar diante do rei e ela não fora convidada. E a lei dizia que aquele entrar diante do rei sem ser convidado morreria, salvo recebesse a absolvição, recebesse um indulto do rei. E aquela mulher então ora, jejua 3 dias e ela entra diante do rei. E ela fala, se eu tiver que morrer, morrerei. E o rei estende o cetro
para aquela pessoa que estava chegando. Talvez nem tivesse reconhecido a rainha, mas ele estende o cetro e aquela mulher foi absolvida daquela quebra da lei que ela fizera. Tem outra história para lembrar da indulgência, do perdão. Quando Davi estava fugindo de Jerusalém porque estava perseguido pelo exército de seu filho Absalão, aquela crise terrível na família, uma crise pública, todo mundo discutindo, comentando. O filho do rei, o rei dividiu o povo, dividiu o exército e agora estava em guerra. E Davi ia fugindo, sem os aparatos reais, sem aquela coisa que o rei carregava consigo, né? Que os presidentes carregam, aquela pompa. Ele fugia como um bandido. No meio do caminho alguém passou e ficou assim para ele: ah, você, tá vendo? Olha aí, você não é de Deus nada, você não é rei nada. E o moço falou o que quis falar, desacatou Davi, desrespeitou o rei. E aí o rei passa. Dias depois, o rei volta pelo mesmo lugar, no mesmo caminho, na porta da casa do mesmo bocão. E aí os soldados de Davi falou: Davi, e aí? A gente pega esse cara agora? Davi, o que ele falou é inesquecível. Ele está gravado aqui no nosso WhatsApp, Davi. Ele falou para todo mundo ouvir. E Davi disse: não, hoje não é dia de morte. Deixe-o viver. E ele passa, então, debaixo da benevolência, da indulgência de Davi. E é só para a gente pensar um pouquinho sobre essa coisa do perdão. Tudo que o filho pródigo fez. Na nossa opinião, Esther não fazia nada de errado, mas estava quebrando a lei dos medos e persas. E agora, aquele homem que declaradamente fez o que fez em público, e agora ele merecia ser punido. Todo mundo estava ali torcendo para vê-lo ser, no mínimo, chicoteado em público, e Davi libera aquele moço com nenhum tipo de sanção naquele dia. Querido, na realidade, perdão é a ação de Deus. Quando você olha para a história do filho pródigo, Deus agia naquela família. É a história de família mais saudável, na minha opinião, no texto sagrado. Porque fala do amor de um pai que os filhos não conseguiam entender o coração dele, ler o coração dele, como na maioria dos relacionamentos, mas ele dá a oportunidade daquele filho voltar para o colo, para deitar no peito dele, para ser filho dele, para restaurar, para se confessar, para ser abençoado. É uma história tremenda que fala do amor de Deus. Mas o Senhor nos dá poder para perdoar e ser perdoado. Perdoar é uma arma tremenda, é um poder tremendo. Mas de contrapartida nós somos perdoados. Nós temos que ter consciência disso. Há perdão derramado dos céus a seu favor e a meu favor. Eu não sei nem que lama que você se enfiou, mas Deus quer tirar você daí, lavar você, restaurar você, começar de novo com você a todo tempo. O Senhor nos dá poder para ser perdoado. Essa verdade é desconhecida de muitos crentes, inclusive. Nós temos sabido de quantos suicídios de gente que estava com a gente dentro de igreja, de filhos de cristãos, de líderes evangélicos, de líderes de toda a natureza, porque apesar de estarmos tão juntos no contexto cristão e evangélico, nós desconhecemos essa verdade do perdão, o poder do perdão. Uma faca de dois gumes que corta para lá e para cá, curando, libertando, porque é a palavra de Deus. Não experimentar a graça do perdão total é como viver numa cela em que chegaram, abriram a porta está destrancada, mas você não tem coragem de sair, você não consegue sair. Uma família que o perdão não é total, não é alicerce, essa família já tem alvará de soltura, mas permanece encarcerada. Uma pessoa que permanece encarcerado. E aí nós vemos Jó. Voltamos para a nossa história. Você conhece a história? O homem mais rico do Oriente, e ele era temente a Deus, falei dele semana passada, da piedade, da vida com Deus que aquele homem tinha, da maneira como orava pelos filhos, da maneira como jejuava, como cuidava de tudo. E aí veio sobre ele aquela situação, e nós vimos que coisas ruins acontecem a pessoas boas, e aí ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo.
perdeu tudo. E aí, no final, ele perdeu a saúde. Ele ficava arrancando as perebas e os bichos que nasciam no corpo dele com caco de tijolo, caco de telha. Terrível situação, queridos. Terrível. E a esposa estava ao lado dele. Não era contagioso, ela não foi contaminada. 3 amigos vieram para visitá-lo, não foram contaminados, só aquele resto de gente jogado na cinza, porque facilitava para ele poder raspar os cacos. Queridos, os amigos de Jó feriram a alma de Jó. O texto fala que Jó tinha irmãos. Você leu comigo? Ele tinha irmãos e irmãs. Onde é que estava aquele povo quando aquele menino passava aqueles horrores? Onde é que estava? Aquele homem tinha uma esposa. O texto fala dela, não cita o nome dela, mas aquele homem tinha a si mesmo. Talvez seja o grande problema daquele homem. Não era nem o diabo que Deus permitiu e usou para fazer aquela prova, trazer aquela prova ao seu servo Jó, mas ele mesmo. E você sabe que você é o seu maior inimigo, que o diabo perde para você longe. No que diz respeito a te condenar, no que diz respeito a não confiar em Deus, no que diz respeito a boicotar o que Deus já preparou para você. E às vezes, queridos, o demônio lá de casa sou eu, que me deixo ser usado por uma provocação, que não acredito naquilo que falo, naquilo que leio. Isso vai gerando quantas coisas em minha vida. Então Jó tinha os amigos, a família, a esposa e a si mesmo para perdoar. Vamos tentar enxergar essas coisas para a gente aprender com eles. Amigos, igreja, essa turma aí em volta da gente, que tanto nos alegra, que tanto nos abençoa, que nos dá camisa de presente. Mas antes das camisas aqui, e de outras camisas lindas, hoje eu fui no restaurante com uma outra camisa, tá? Minha esposa falou assim, mas peraí, você vai de camisa nova para ir no restaurante? Vou, ganhei. É minha. Aí, agora na hora de sair, eu falei, meu amor, aquela camisa precisa de passar, mas sem lavar a camisa. Supõe-se lavar antes de vestir. Falar que nada, eu ganhei, alguém já pagou a minha. Aí passou a camisa daquele lindinha, mas só que antes dessas camisas lindas de hoje, querido, eu ganhei outra camisa. Eu vesti aquela camisa dizendo assim, eu sou um príncipe africano. Pena que eu não trouxe uma foto. No meio do caminho encontrei um sujeito. Ele olhou para mim e falou assim, Buda, você é indiano? Não, rapaz, isso aqui é uma camisa que veio lá de Senegal, veio direto de Senegal. A missionária trouxe para mim, me deu no Brasil, e eu ainda estava todo emplumado me achando. Mas quando eu chego na casa da minha irmã, eu olho para minha esposa ri de mim. Soma o sujeito. E agora a minha esposa está rindo de mim, da minha camisa até hoje. E aquela minha esposa ri de mim. Aí eu entro e tá todo mundo, o cara foi na frente, anunciando, ó, tem um velhinho ali, é um monge budista, fazendo uns mantras atrás da gente. Aqui não, ele fala português, mas segura a onda com ele aí. E eu fui entrando e encontrei Laís e a amiga dela que não me conhecia. A amiga de Laís ficou assim olhando, pensando que era um monge lá, indiano. Gente, a camisa é africana! De Senegal! Por favor, respeita a hereditariedade, assim, a notoriedade. Uma camisa de príncipe africano. Você fala que é camisa. Bom, os amigos de Jó vieram consolá-lo depois daquilo que ele sofreu. E é muito interessante que enquanto eles ficaram calados, eles acertaram. Meu amigo olhou pra minha camisa assim, ficou calado primeiro olhando para mim assim. Eu falei, pô, deve estar bonito, né? Mas depois de um tempo, irmãos, ele abriu a boca. Os amigos de Jó foram mais sábios do que o meu amigo de ontem, porque os amigos de Jó ficaram 7 dias calados. Meu amigo ficou 7 segundos. 7 segundos depois, ele falou tudo que ele pensava da minha camisa. E eu já estava a caminho. E vocês viram o resto do dia. Como eu fui penalizado. Que dia terrível. A carne... Mentira. Mentira, é só para a gente poder ter aqui uma ilustração. Mas os amigos vieram consolar Jó, queridos, e ficaram calados e acertaram.
Depois do 7º dia começaram a falar, irmãos. Oh, meu Deus, como a gente peca quando fala, não é? Quando a gente peca, nossa língua, diz Tiago, é um pequeno anal que desvia o navio e que avacalha tudo. Pequena chama que pode incendiar uma floresta. Nossa língua é um negócio terrível. Terrível. E aí, meu irmão, um homem íntegro é medido não pela sua capacidade de agir, mas pela sua capacidade de reagir, pela maneira como ele reage. É uma expressão do Ronaldo Lidório, no livro que estamos lendo, e eu queria que você pensasse sobre isso. Você é um homem de Deus, sincero, planejou tudo direitinho. No meio do caminho, te mostraram que a sua camisa era o fracasso do aniversário. Não é a sua ação, é a sua reação. Como é que você reage a isso? Como é que você reage quando você descobriu que pegou a pedra errada? Como é que você reage quando descobriu que tomou a decisão errada? Como é que você reage quando, naturalmente, as pessoas vão avaliar? Não tem jeito, tudo que você faz será avaliado. Tudo que você faz, irmãos. Em casa, não é? Vou vestir a camisa para ir no restaurante. Por que você vestir a camisa nova para o restaurante? Vou ali no restaurante, vestir a minha camisa. A minha camisa, eu quero estrear. Eu vou ser avaliado. Eu troquei de camisa para vir para o culto. Eu vou ser avaliado. Pijama. Amam os pijamas que você usa? Ganhei um pijama lindo que ela ali me deu. Maravilhoso. Vermelho. Todo vermelho. O pijama do Papai Noel. Eu gosto dele. Mas só eu que gosto dele. Esse pijama já foi avaliado pelo Brasil inteiro. Já fui fotografado de pijama. Meus filhos já falaram o que pensam. Eu não vou repetir o que eles falaram. O que eu quero que vocês percebam é que a igreja e os amigos, nas coisas pequenas e nas grandes, vão julgar você. Vão olhar para você. E você tinha uma ótima intenção. Glória a Deus. Mas a intenção que você tinha não define o seu caráter, a sua integridade. A sua reação é que vai definir. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com aquela camisa maravilhosa? Foi a primeira, e como você usa assim que ganha, cabeção, tivesse guardado para usar depois? Podia escolher uma outra, né? Mas não, eu ganhei, usei, e aí fui para lá e vocês viram o resto da história. Pois bem, não é a sua ação. Bem planejado, camisa nova, camisa importada, camisa africana, camisa de um valor sentimental, camisa maravilhosa. Mas isso é o que eu penso. Não é o que a maioria, a massa, principalmente a massa carioca, entende que quer sobre aquela camisa. E aí, queridos, como é que você reage a isso? Como é que você reage? Um homem íntegro é medido não por suas ações, mas por suas reações. Com a esposa, com os filhos, com os amigos. E Jó, íntegro, temente a Deus, sentado ali, arrancando o lixo com caco de telha, e os amigos começaram agora sobre ele, sobre a vida dele, escafunchando a vida dele, perguntando, acusando, comparando, dizendo, você está em pecado, tem um negócio aí, confessa! Descobre o pecado, traz para cá! Nenhum missionário no Peru perderia a filha se estivesse em pecado. Eu sei que você está em pecado. E eles começaram a gritar com Jó. E a reação de Jó mostrou que ele era um homem íntegro. Porque ele não perde os amigos que ele tinha. Muito bem. Mas depois dessa situação, nós podemos olhar assim e dizer assim, olha, eu perdoo. Mas eu quero distância. Aqueles amigos vieram de longe. Depois de 7 dias calados, começaram a falar mal da minha camisa. Começaram a achar motivo para minhas chagas. Começaram a criticar a minha história e a minha vida. Eu perdoo, mas que eles voltem cada um para suas terras e não voltem aqui nunca mais. Nunca mais vão receber um WhatsApp meu convidando para aniversário. Nunca o último aniversário deles. Que eles vieram na minha casa. Queridos, nós fazemos isso muitas vezes, sabe? Olha só, sabe o que Deus fez para aqueles amigos mais chegados que irmão? Porque o texto não fala que os irmãos de Jó vieram visitá-los, irmãos. Eram amigos mais chegados que irmãos. Como aqueles que você tem na igreja. Você tem na igreja os melhores amigos.
Meu irmão está a 8.000 quilômetros de distância. Eu estive lá semana passada e não vi meu irmão. E não vi a minha irmã, que estava a 50 quilômetros do lugar onde eu estava. Não vi a minha irmã. Mas eu vi amigos. Eu vi gente que pulou o muro de Jericó para vir me ver. Tem amigo mais chegado que irmão. E são os amigos da igreja. O que você faz com isso? O que a sua família faz com essa relação que é exatamente bem representado nos amigos de Jó? A traição não é fácil. Aqueles amigos traíram Jó. Demonstraram o que pensavam dele. Deus levou Jó a orar para aqueles amigos, irmãos. Jó não teve a atitude de falar assim, perdoa, mas tchau. Perdoa, mas não volte aqui. Jó orou por eles, os abençoou e continuaram uma amizade especial. Só que Jó continuou usando a camisa. E se vocês me verem com a camisa preta de príncipe africano por aí, vocês não estranhem, porque... tá? Mas Jó também teve que se relacionar com a família extensa. Ele tinha irmãos e tinha irmãs. A minha pergunta é, onde é que estavam quando Jó estava na lama, no pó e na cinza, doente? Onde é que estavam os irmãos de Jó, meu irmão? O que você pensa disso? Vieram para o enterro, mandaram representantes, choraram os sobrinhos e desapareceram. Tiraram Jó do Face, saíram do grupo de Jó, nunca mais apareceram. Medo de dinheiro de pedir emprestado, medo de ter que levar no hospital, medo de se envolver, porque é assim quando estamos doentes. E os irmãos de Jó sumiram, queridos. Sumiram. Talvez, dizendo assim, não gosto da cunhada, não gosto daquele cunhado, não sei o que era, mas desapareceram. E aí, de novo, nós erramos muito em família. Semana passada eu estava aqui, eu estava dando um exemplo, não sei de quê, e eu falei, a minha filha, semana passada, fui lá visitá-la, e aí lá vai receber os parentes do namorado dela. Passou o dia inteiro aflita, lembra disso? O dia inteiro aflito comprando coisa para receber o namorado, gastou mais dinheiro com a família do namorado do que com o pai dela que foi visitá-la. Ciumento. Essa parte é a parte fácil. A parte difícil é que ela, na segunda-feira, ouviu a mensagem. Pai, você está falando de mim lá na igreja. Ainda falando que eu gastei menos dinheiro com o senhor do que com os outros. E eu tive que lidar com essa situação depois. Temos que vigiar nossas palavras, mesmo quando tem uma intenção lúdica, aí rimos disso e oramos. Mas talvez, queridos, fosse uma situação que a pessoa não fosse entender isso. Talvez fosse esse aconteceu na família de Jó. Aquela cunhada falou alguma coisa que não precisava, que não devia, sem má intenção, para dar um exemplo, e deu no que deu. Mas o certo é, queridos, que uma evitação total. E Jó teve que lidar com isso. Jó teve que depois trazê-los de volta. Porque família, irmão, você não escolhe, você ama. Você não tem que esperar um irmão. Sabe aquele irmão mala? Todo mundo tem um irmão mala. Aquele irmão continuará mala. Você precisa de amar esse menino, essa menina, que já faz 50, 40, não sei quantos anos. Se Deus te levantou como o José da sua casa, Rubem é aquele irmão mais velho sem juízo, que transou com a mulher do seu pai. Esse cara tem que ser amado. Sabe? Simeão é aquele irmão que está no meio ali, que falou assim, não, ele está no buraco aí, aproveita aí, enterra ele vivo. A gente mata esse menino, enterra um problema. Ele ouviu Simeão falar. Ele traz Simeão de volta. E ama esse menino. Sabe? Família, nós não escolhemos, nós amamos. Nós amamos. Mas tem alguém que a gente escolhe. É o cônjuge. O cônjuge você escolhe. E de vez em quando eu gosto de usar a frase, meu irmão, para de reclamar, foi você que escolheu. Não, acho que essa frase é uma frase que define algumas coisas. Você escolheu. Então, por favor, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade aí com as nossas escolhas. Muito bem. A minha esposa riu de mim ontem, da minha camisa africana. Ela ficou aceitando aquela conversa do carioca, que parecia uma camisa de um Buda.
de um indiano, de um guru indiano e tal. A esposa que nós esperamos que seja companhia, que fortaleça, que testemunhe da minha integridade, ela chega para Jó e fala assim: ei, por que você insiste nisso? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Por que você ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Gente, essa é uma história que eu gosto de abrir um parêntese, porque a gente fala mal daquela mulher sem considerar que aquela mulher perdera 10 filhos. Perderam uma vida fantástica, suprassumo da sociedade, sei lá, 200 empregados fazendo a faxina ali na fazenda dela. Ela perdeu, e ela perdeu. E o marido que poderia dar suporte a ela era aquele caquinho de gente ali no lixo. Então, não julguem essa mulher. Não julguem essa mulher, porque é uma mulher que estava em muito sofrimento. O que eu quero na fala dela é que você perceba que sinceridade e integridade são diferentes. E nós caminhamos até a sinceridade. Queridos, e a sinceridade é um lugar de passagem. Se você agarrar na sinceridade, você vai para um lugar chamado inferno, de qual que está cheio de gente sincera. O inferno está cheio de sinceros e de bem-intencionados. A sinceridade é um lugar de consciência. Eu sei das coisas. Eu sei falar sobre. Sinceramente, não gosto disso. Sinceramente, não gosto de você. Sinceramente, eu acho que isso está errado. Sinceramente, eu faria diferente. Sinceramente, essa cortina devia ter saído daqui há muito tempo. Foi pro Natal que estava essa cortina aqui, está aqui até hoje. Sinceramente. A sinceridade faz de mim um juiz. De todos e de tudo. E eu sei, sinceramente, que Deus é Deus. Eu sei que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu sei tudo de tudo. Mas aí, queridos, eu paro no lugar que tinha que ser uma passagem. A sinceridade devia trazer para mim arrependimento, transformação. Qual a diferença da sinceridade para a integridade? A Bíblia não fala que Jó era um homem sincero. Deus não fala. Quem fala é a mulher dele. Qual a diferença de sinceridade e integridade? Na sinceridade, é o que eu te falei. Eu sei tudo que tinha que saber, mas eu não estou obedecendo a nada. E a integridade é o passo da obediência. O que eu sei, eu me submeto. Se Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. A mulher sincera falou: amaldiçoa esse Deus, porque ele tomou 10 filhos nossos. Amaldiçoa esse Deus, porque está tudo errado na nossa vida. E Jó teve que lidar com isso também, queridos, com essa situação. E Jó tinha a alma ferida. E pessoas que foram abandonadas, como José do Egito foi abandonado, tem que lidar com o abandono, queridos. Tamar foi abusada pelo irmão dela. Ela tinha que lidar com aquele abuso. É tão difícil lidar com abuso sexual. A lembrança, que só vai tomar consciência depois, alguns anos depois, aquilo era abuso. O que o cara estava fazendo era abuso. Mas a menina não foi só abusada, foi estuprada. Ela tinha que lidar com isso. Quem foi roubado tem que lidar com a perda. O pai do filho pródigo, o irmão do filho pródigo. Quem sofre uma frustração espiritual, como Jó sofreu, como o casal de missionários lá no Peru hoje, tem que lidar com a perda, querido. Tem que lidar com a expectativa quebrada, tem que lidar com os projetos que não vão acontecer e continuar adorando a Deus. Há uma ferida, você tem diante de Deus 2 opções. Crescer ou crescer. Quem aqui não passou por algum tipo de problema na sua família, na sua história? Deus te convida para crescer ou crescer? Se você ouvir o diabo, você vai dizer assim: você tem que morrer ou morrer. O diabo faz isso. Ele destampa os problemas, mostra tudo que não tem jeito e fala: agora morre. Porque você vai fazer o quê? Mas Deus te chama para crescer. Sair da sinceridade e caminhar para a integridade, submeter à vontade dele, e a sua família vai ser abençoada. Ouvimos nessa semana uma mensagem que ela nos lembra que a sua vida não começa na ferida.
Faça! Encontre uma viagem lá para o útero, onde você foi rejeitado. Não começa lá a sua história. A sua história começa no coração de Deus. Foi abandonado, José? Deus, a sua história não começa aí na fossa, julgado no buraco. Você foi estuprado, Tamar. A sua história não começa ali e nem termina ali. Você foi roubado, seu irmão roubou tudo e foi embora, e agora volta aí de coitadinho. A sua vida não começou ali. Os seus planos caíram, tudo que você pensava de Deus, achava que Deus ia fazer, Deus fez tudo diferente. Seus planos não começaram, a sua vida não começou aí. Antes disso, Deus sonhou com você, está passando por esse vale e vai te levar para algum lugar que você precisa de confiar nele, precisa depender dele, precisa saber que ele é Deus. A sua vida não começa na ferida, meu irmão. Tem um problema entre você e sua esposa. Poxa vida, você amou essa pessoa, brigou por ela, insistiu. Agora você vai me falar que não dá mais. Sabe qual que é o motivo para fim de casamento? O único motivo que a Bíblia dá? Sabe? Sabe não, você está enganado. Ah, ok. Morte, você sabe. Você sabe, mas tem um outro motivo, a Bíblia não dá, mas explica. Não é adultério, não é atitudes sexuais ilícitas, não é. É dureza do coração. O Senhor, sabendo que nós temos o coração duro, temos dificuldade de perdoar, de entender as frustrações. E aí a gente perde a família porque eles são quem são. Perde a mulher porque ela falou o que falou. Perde os amigos porque eles são igual aos nossos. A gente perde tudo porque não são a nossa fantasia. Perde tudo porque eles apontam para a dureza do nosso coração. Ah, mas ela tem razão. Ela terminou o casamento, mas ela tem razão. Queridos, não sei se tem. Tem alguns casamentos que fatalmente vão terminar, mas não me pergunte se ele tem razão, se ela tem razão, porque a razão, o motivo é dureza de coração. Moisés emitiu carta de divórcio não por causa de nenhum tipo de envolvimento sexual, por causa da dureza do coração. Eu sei que não vai ter jeito. Vocês não vão se acertar, vocês não vão se perdoar mesmo, então resolve isso logo. Então eu queria que você pensasse nisso. A sua ferida não começa, a sua vida não começou na ferida. Chega na ferida e encontra Deus, a graça de Deus, como Jó encontrou. E aí, para terminar, eu quero te lembrar que o pior inimigo não é o diabo. É a culpa que ele fica de longe, mexendo dentro do seu coração. Quando a gente fala de perdão, a gente fala de relacionamento quebrado. E existem situações de perdão que tem que ser unilateral, porque foi uma total afronta, uma total injustiça. Existe. Mas, via de regra, nós estamos em relacionamento. E nós somos parte do problema. Nós que somos a solução, trazemos conosco parte do problema. E o diabo usa isso contra nós. Mesmo a vítima, Tamar estava lá dizendo assim, meu Deus, por que eu fui na casa do meu irmão? O que eu fui fazer lá? E o diabo oprimindo aquela menina. José dizendo assim, por que eu contei os sonhos para eles? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fui lá? Por que eu falei com meu pai que eles fizeram faziam o que faziam? E o diabo ali penalizando Jó. Penalizando José. Você pode imaginar Jó pensando assim, poxa vida, eu sacrifiquei, mas não fiz o sacrifício certo. Tudo que eu tentei, mas quem sabe naquele dia que eles morreram lá, eu deveria ter orado mais, jejuado mais, feito mais alguma coisa. E Jó desesperado, na culpa, meu querido. O perdão é para você. Você precisa ser perdoado. Se perdoar. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Você quer recomeçar com Deus? Recomeça com Deus, com a sua família, com seus amigos. Abre mão, aquela camisa de mau gosto, fazer o quê? Deixa no guarda-roupa. Não usa mais.
A maneira como você está agindo, fazendo, gera um tanto de provocação. Muda, meu irmão. Muda. Senhor, eu só sei fazer assim. Eu sou péssimo para escolher camisa. Muda aqui o meu conceito de escolher camisa, de cuidar de menino, de olhar para minha esposa, de olhar para o meu esposo. Senhor, me ensina a provocar menos pancada, que a gente provoca pancada. Me ensina. Deus já levou sobre si, em Jesus, todas as coisas, todos os nossos pecados. Então, querido, o diabo piora tudo assim. E se você não entendeu o perdão total, amplo em toda a sua vida, você é como o Gênesis fala, terra antes da criação, dos detalhes de Deus, sem forma e vazia. A vida que não abre urso para o perdão é sem forma e vazia. Está aí em trevas, na escuridão, com medo de tudo. Medo de se relacionar, medo de entrar, medo de sair, medo de pôr camisa, tirar a camisa. Mas se eu vestir a camisa nova e tão bem o moço achar que agora é, sei lá, de um australiano, dependendo da coisa, porque o certo é, querido, que o Espírito de Deus pairava no meio da escuridão, das trevas, preparando para o haja luz. A luz para você. A luz do Espírito Santo. A luz da palavra de Deus. A luz para o seu relacionamento. A possibilidade de restauração. Você que é tão chato, pode deixar de ser chato para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Deus pode mudar tudo. A terra que era sem forma e vazia, agora tem forma. Separou a água da terra, a parte seca da parte líquida, separou a água nos céus e água embaixo. Separou. Deus muda as coisas. Deus muda você. Não tem coisa da gente que não muda. Deus muda. Deus pode mudar todas as coisas. Mas eu só sei que sem perdão, nenhuma família terá vida. Nenhuma família sobreviverá. Eu quero te lembrar que no mês da família, você pode fortalecer os alicerces da sua família. Além de perdão, gratidão. Porque nós somos tão perdoados. Já pensou? Meu dia de ontem sem o moço rindo da minha camisa indiana, africana. Já pensou o dia de ontem sem tantas possibilidades, tantos pensamentos diferentes? Se tudo fosse do meu jeito, com a minha cabeça, seria um negócio feio, complicado. O tempero não ia ser tão gostoso. Não íamos ter metade do gozo, da alegria que tivemos ontem. Então, querido, eu queria em nome de Jesus que você trouxesse para o seu coração esses dois alicerces, perdão e gratidão. Deus é Deus que dá vida, que te perdoa. Vamos orar? Fica de pé comigo.